Oi pessoal, eu sou a Jaque. Eu gravei um outro vídeo nesse cenário, vou gravar esse aqui também porque eu gostei da luz, então vamos deixar tudo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho um vídeo aqui bombadíssimo no canal, que fala a respeito de líquido amniótico. E hoje eu quero trazer para vocês 6 curiosidades sobre o líquido amniótico, que essas curiosidades também elas são muito perguntadas lá, né? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar 6 coisas importantíssimas de você saber sobre o líquido amniótico. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você verificasse sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, ative o sininho de notificação. Assim você fica por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui semanalmente. Outra coisa importante também é você dar like nos vídeos, porque isso ajuda muito o YouTube a entender a relevância desses assuntos e entregar para mais pessoas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês também é o aspecto do líquido amniótico. Eu recebo muitas perguntas nesse vídeo de mulheres que estão um pouco perdidas, porque muitas vezes elas costumam confundir, né, um corrimento que ele acaba ficando um pouco mais avantajado assim na gravidez, principalmente chegando ali no final. Então, essas mulheres acabam confundindo, achando que estão perdendo líquido e, na verdade, nada mais é do que um corrimento, do que a secreção vaginal que realmente acaba aumentando bastante no final. Então, quando você começa a entender o aspecto do líquido, você começa a ficar um pouco mais tranquila, que você começa a conseguir entender, né, e diferenciar. Mas é claro que sempre que você tiver dúvida, é importante que você procure, né, uma clínica, que você faça um ultrassom, porque é somente o ultrassom que consegue medir o nível de líquido amniótico. Toque não é para isso, então se o médico fez um exame de toque em você e falou, tá tudo bem, o líquido tá normal, não se iluda. O toque não é capaz de medir quantidade de líquido. Então, se tiver dúvida, eu sempre falo com as gestantes que me procuram, faça um ultrassom, nem que seja particular, né? Eu sei que as coisas estão muito caras, que as coisas não estão fáceis para muitas pessoas e nós ainda que, né, somos atendidos pelo SUS, a gente sofre um pouco mais com isso. Mas assim, ao invés de você querer investir muito em quartinho, em enxoval, deixe uma graninha reservada para se você precisar fazer esses exames assim de emergência, né? Realmente você tem que se preocupar primordialmente com a saúde do seu bebê e dentro do seu útero. Depois, quando chegar aqui fora, né, as coisas se resolvem. Eu sei que a gente ama fazer quartinho, comprar todas as roupinhas, mas é muito importante a gente saber direcionar os recursos nesse momento. Então, se você estiver com dúvida, faça um ultrassom, peça ao ultrassonografista para medir o ILA, fala que você está com dúvida realmente da perda, que ele vai fazer um exame direcionado para isso. Importante, o líquido amniótico, ele é transparente, ele não tem cor, né? Ele não tem cheiro, o cheiro dele é praticamente nulo e ele é líquido. Então, quando você percebe um corrimento mais espesso, né, com cor, com cheiro, geralmente pode ser ou o corrimento normal que você tem mesmo, mas quando eles vêm com um odor forte, com a cor muito diferente, isso pode significar algumas infecções que podem ser adquiridas também durante a gravidez, como a candidíase. Mulheres que costumam ter uma recorrência muito grande durante a gestação e realmente é um problema que incomoda muito, que vai causar muita coceira, mau odor e realmente é uma coisa bem incômoda, mas tem tratamento e não causa assim nenhum risco, se controlada, não causa nenhum risco para a criança. Outra coisa que pode aumentar também uma quantidade da secreção é a infecção urinária. Lembrando que a infecção urinária ela é perigosa porque ela pode fazer com que o útero comece a se contrair e você pode ter um trabalho de parto prematuro. Então ela precisa ser tratada e precisa de ter atenção com relação a isso. Tem o diagnóstico ou está desconfiado de infecção urinária, procure o seu médico, porque existem antibióticos que podem ser administrados, né? Mas precisam ser prescritos pelo médico que está acompanhando a sua gravidez. Bom, esclarecida essa primeira questão, vamos para 6 coisas importantes de você entender sobre o líquido amniótico. A primeira é, por que o líquido amniótico diminui? Então, o líquido amniótico ele pode diminuir por 2 motivos.
O primeiro é a perda, né? É você realmente ter a perda do líquido. Isso pode acontecer com bolsa rota, né? Quando há pequenas aberturas na bolsa, não chega a ser a bolsa estourada, é uma bolsa rota, pequenas aberturas e o líquido vai escapulindo por essas aberturas e você vai perdendo. Existem mulheres que perdem o líquido através da urina, é um pouco mais difícil de identificar e até de desconfiar. Aí geralmente é feito o diagnóstico no ultrassom quando o líquido está baixo. E outra coisa que acontece, com o crescimento do bebê, o líquido vai diminuindo, porque não vai tendo espaço para esse líquido, né? Então é normal que ao longo da gravidez as medidas do líquido elas apareçam menor, porque não tem tanto espaço para bebê e para líquido. O líquido amniótico ele geralmente atinge o pico, né? A maior quantidade ali pelo 5º, 6º mês e depois disso ele tende a diminuir, mas isso é gradativo e não causa nenhum risco para o bebê. Número 2 é por que o líquido amniótico aumenta? Então, aí já é um caso um pouco mais complicado, né? Quando há aumento do líquido amniótico, geralmente está associado a alguma dificuldade do bebê fazer a troca, porque o bebê ele engole esse líquido e ele excreta novamente esse líquido na bolsa. Quando há qualquer situação de má formação, o bebê não está conseguindo engolir da forma correta, o bebê não está urinando, aí pode acontecer que esse líquido se aumente. É necessário fazer uma investigação, entender o que está ocorrendo e muitas vezes é necessário fazer a punção e retirando esse líquido, porque esse líquido depois ele começa a prejudicar até a própria mulher, porque o corpo ele vai produzindo esse líquido, né? Então, como não está havendo a troca, ele vai aumentando e isso pode dificultar um pouco até a capacidade respiratória da mãe. Então é muito importante quando há suspeita, quando há o diagnóstico, que algo seja feito. Se não estiver ainda na hora de fazer o parto, né? Isso é um dos motivos que às vezes levam os médicos a anteciparem o parto, mas é necessário entrar com algum tratamento para poder manter a gravidez, mas também manter um certo conforto para essa mãe. Para que serve o líquido amniótico? Então, o líquido amniótico, além de funcionar ali como uma bolsa, né, para amortecer mesmo os impactos, para deixar o seu bebê envolto ali, protegido, ele também serve para vários treinamentos do seu bebê, né? Ele vai se movimentando ali, então isso já vai fazendo com que ele desenvolva a musculatura, ele vai engolindo esse líquido e ele vai urinando. Isso vai treinando esses sistemas para quando ele estiver aqui fora. Aquela crostazinha que cobre o bebê, ela vai se acumulando no sistema digestivo dele e que também vai formar as primeiras fezes. Então o líquido amniótico ele tem uma função assim magnífica no desenvolvimento geral do seu bebê. Então ele é importantíssimo para o bebê se desenvolver bem e também para treinar todos os sistemas que ele vai ter que usar aqui fora. O líquido amniótico ele pode sair na urina? E sim, gente, pode. É um pouco raro, não acontece tanto assim, mas acontece. E quando acontece, é muito difícil que a mulher consiga diagnosticar imediatamente. Geralmente é feito ultrassom e vê que o líquido está baixo. E como a mulher não tem nenhum tipo de queixa, aí tem-se a suspeita de que a perda pode estar sendo feita através da urina, porque realmente não tem como. A gente urina muito mesmo quando está grávida, é normal, principalmente quando vai chegando no final. A bexiga já não tem mais tanto espaço, né, para armazenar, então é uma coisa que pode passar um pouco despercebido. Mas quando você faz o ultrassom, a medida, se ela estiver abaixo, é necessário que entre com algum tipo de providência. Número 5 agora. Como aumentar o líquido amniótico? Então, gente, é possível sim, né, em casos de perda. É claro que quando a perda está acontecendo pela urina, essa opção ela é mais viável, porque quando tem a bolsa rota, é muito perigoso infecções, então nem sempre essa gestação vai conseguir ser mantida, principalmente em ambiente de casa, né? No ambiente hospitalar ainda acontece de você ficar internada e fazer uma hiperidratação e tentar segurar um pouquinho, mas o risco de infecção ele é muito grande. Então, quando há perda pela urina, geralmente essa mulher precisa ficar de repouso e fazer uma hiperidratação. E é hiper mesmo, gente. É tomar 6 litros de água por dia, é tomar água de coco, é realmente se empanturrar de líquido
para forçar o seu organismo a produzir um pouco mais de líquido e essa criança não acabar se prejudicando aí pela falta do líquido. Mas quando há, né, o líquido baixo, tem essas providências que podem ser tomadas. No ambiente hospitalar, geralmente é feito o soro, né, pela veia, e também você toma bastante líquido via oral, que aí consegue-se pelo menos manter o mínimo aceitável ali para poder tentar segurar a gravidez mais um pouquinho. Gente, a última e não menos importante, mas antes de eu falar a última, você tá gostando desse vídeo? Clica no joinha aí. Você marcar os vídeos como gostei ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? E ajuda uma família carente, que no caso é a minha. Então, o número 6, o último. O que é líquido amniótico com mecônio? Então, é bom você entender primeiro o que é mecônio. Mecônio são as primeiras fezes do bebê, né? O bebê vai engolindo o líquido ali com aquelas penuginhas que saem dele. Isso vai ficando no organismo dele, no intestino, e vai formando as primeiras fezes. O que acontece? Geralmente essas fezes elas são eliminadas algumas horas depois que o bebê nasce. Mas pode acontecer de, por algum motivo, né, um sofrimento fetal ou algo que nem seja relacionado a isso, o bebê acaba evacuando ainda dentro do útero. E aí não é legal, porque ele engolir novamente esse líquido amniótico com mecônio, aí já passa a não ser muito interessante esse mecônio entrar nas vias respiratórias dele. Lembrando que o bebê não respira ar, tá, gente? Ele respira água enquanto ele não nasce. Então, ele vai fazer esse processo todo aí com esse líquido com o mecônio. Então, por isso, quando existe presença de mecônio, precisa-se fazer um parto imediatamente. E muitas vezes precisa fazer uma cesariana, porque tem que ser rápido. Como que eu vou saber, né? Geralmente, isso acontece bem lá pro final da gravidez, tá? Bem porque o bebê já tá todo formadinho, já tá com o sistema todo formado. Então, geralmente, isso é bem próximo do nascimento quando ocorre. Não que não possa acontecer anteriormente, né? Mas as literaturas tratam mais de casos que acontecem bem próximo do nascimento. Geralmente, a mulher vai começar a perceber que ela está perdendo o líquido e que tem mecônio nesse líquido. O mecônio ele vai aparecer numa cor bem esverdeada, numa cor verde escura. Então, se você está ali em trabalho de parto e você percebe esse tipo de corrimento saindo, um verde escuro, um esverdeado, é bom você mostrar para o seu médico, e provavelmente esse parto ele vai ter que ser bem antecipado aí, para que esse bebê não tenha contato, né, das vias aéreas e tudo mais aí com esse mecônio. Então essa criança tem que ser aspirada, tem que ter um tratamento ali mais cuidadoso, mais cauteloso depois que nasce, né? Então é isso, se tiver presença de mecônio, estiver em trabalho de parto, estiver sendo assistida em casa ou ainda não quiser ir para a maternidade, tem que ir imediatamente, porque é perigoso para o bebê essa presença de mecônio aí, com ele ainda dentro do útero, né? Depois que nasce, né? São as primeiras fezes, então é super tranquilo, não tem mais nenhum risco para ele. O problema é ele aspirar novamente isso e parar no pulmão. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? 6 curiosidades, né? 6 fatos importantes para você saber sobre o líquido amniótico. Se você tiver dúvida ainda sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários. Siga a gente também lá no Instagram, lá eu estou compartilhando a minha rotina com a Helena e com todas as coisas aqui da casa. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.